Vai lá, Fernandinha. Eu já falei para ela que ela agora vai precisar começar os estudos, né? Para preparação. E eu sei que você está com o seu coração alegre aí, dizendo, houve um momento que eu abracei a Fernandinha, houve um momento que eu falei com ela, houve um momento que eu dei até um puxãozinho de orelha, né? E você pode já dizer, puxa Deus, valeu, valeu, valeu a forma como o Senhor me usou. Quando a gente vê alguém aqui, é resultado não trabalho de uma só pessoa, mas de toda a igreja, de todos os irmãos. Tá bom? Estejamos atentos, orando e procurando ajudá-la cada vez melhor. Irmãos, nós estamos em uma semana de muito, muito, muito trabalho. Viemos da semana passada e nessa semana agora, quando os irmãos delegaram aos diáconos e esposas e à diretoria estatutária um trabalho junto ao rol de membros da igreja de um modo geral. E delegaram à diretoria estatutária, ao conselho fiscal e aos diáconos também a responsabilidade de estar trabalhando na busca de nomes para trazer a igreja para a nova diretoria. É muito trabalho, é algo tremendamente desafiador, e eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, orando por si mesmos, perguntando a Deus, Deus, como o Senhor quer me usar esse ano? Como o Senhor quer me usar? E se Deus chamar você para alguma atividade específica de liderança, saiba que você terá pastores, diáconos, conselho fiscal dessa igreja, junto com você durante todo o tempo, durante todos os 2 anos. Nós estaremos juntos apoiando os irmãos. O momento é difícil, desafiador. Vocês lembram-se da mensagem do domingo passado? Para estar na liderança. O preço que pagamos, o desafio que é estar em qualquer função específica dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Mas, como disse uma irmã esta semana, o Senhor me escolheu, eu não tenho escolha. Eu achei interessante, eu guardei aquela frase, o Senhor me escolheu, então eu não tenho escolha, a não ser dizer sim e estar a atender ao Senhor. Então vamos estar orando e que Deus esteja nos preparando. Os irmãos que estão aí na liderança precisam estar preparando a sua organização para passar para si mesmo ou para passar para um outro. O que é que você vai passar? Certo? Avaliando aí 2024 e 2025, o que é que você vai passar? Então, os irmãos estão avaliando, estão planejando, estão pensando para a sequência da obra. Porque na igreja, irmãos, na realidade, nós não recebemos cargos. Nós temos ministério. E ministério, só Deus sabe quando começa e quando termina. Ele pode começar no dia 1º de março e eu pensando que vou até final de fevereiro de 2028 e, no entanto, parar no meio do caminho, porque ministério você não tem um tempo específico, como também você não sabe se será apenas 2 anos, 4 anos, 6 anos ou 46 anos, como eu estou aqui. Então vamos estar orando ao Senhor e nos preparando para os grandes desafios que nós temos nesse tempo. E Deus já começa a mostrar com a Fernandinha aqui, esta semana lá em casa também, um de meus sobrinhos, comecei com ele o discipulado, já havia aceitado Jesus como Salvador, mas na juventude abandonou o mestre e tomou a decisão de retornar. Então nós já começamos o estudo. E eu gostaria que todos os irmãos estivessem atentos às pessoas que estão ao nosso derredor. Se a resposta é, não, eu não tive uma experiência com Jesus, apresente o plano da salvação e fique aguardando o momento quando ela vai tomar uma decisão ao lado de Jesus e vai cuidar dela. Se já é alguém, membro de alguma igreja, mais frio, desanimado, leve-o de volta ao momento do seu encontro com Jesus. E pergunte se ele deseja o discipulado, pergunte se ele deseja caminhar junto, se ele deseja estudar a palavra de Deus junto com você. E nós estaremos aqui para estar ajudando também aos
irmãos. Eu gostaria de pensar com os irmãos alguns minutos nesta manhã sobre a unidade da igreja. A igreja como corpo. Nós estamos pensando este ano sobre comprometimento, comprometidos com a visão. Qual é a visão nossa? Quem é que nós somos? Nós somos um corpo, amando, servindo, evangelizando, sobre total dependência do Espírito Santo de Deus. Então somos um corpo. Bem, com a missão de agradar, de honrar, glorificar o nome do Senhor. Como? Exaltando o Salvador, edificando os santos e evangelizando os perdidos. Nossos valores são extraídos da palavra de Deus. E o que estamos trazendo é que a Bíblia é verdade absoluta. Não como tem sido colocado de maneira relativa. Não há relativismo na palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é e pronto. É o que a palavra de Deus coloca. É assim que nós cremos. Então, todos os nossos valores emanam da palavra de Deus, como verdade absoluta. Como verdade absoluta. E vamos estar trabalhando isso. Irmãos, mas para estarmos comprometidos com o corpo, comprometidos com a unidade, eu gostaria de pensar com os irmãos, lá em João 17, 21, o que o Senhor diz para nós. Ele orando por nós, ele diz assim, João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus queridos, este é o programa de Deus para a sua igreja. Mas existem algumas situações que elas dificultam ou facilitam para que nós tenhamos esta unidade. Irmãos, e uma situação séria é a nossa natureza. Como manter a unidade de um grupo de pecadores? Em João 1,8, ele vai dizer, se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Então nós somos falhos, nós somos pecadores. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 7, de 18 a 20, ele destaca a questão do pecado na sua vida. E ele vai dizer, o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O grande problema para a igreja é que ela é composta de seres humanos, de pecadores, de falhos. E eu tenho que manter a unidade com alguém que faz coisas que eu não gosto. E eles vão estar comigo sabendo que eu faço coisas que eles não gostam também. Então o grande problema para a unidade não está fora de nós, está dentro de nós. Se eu quero uma igreja unida sendo um corpo, eu preciso pensar muito no Nivaldino. Como eu vou contribuir para a unidade da igreja, sendo tão falho como eu sou? Imagine, irmãos. Quem não convive comigo, talvez não conheçam vários de defeitos meus, mas vai conviver comigo. Aí você começa a observar, Nivaldino não é aquele santinho que parece. E é assim com todos, é assim com você. Ou então você já morreu e está aqui, como isso é impossível. Nós somos seres humanos. E eu preciso entender isso. E não posso ter medo de errar. Eu não quero errar. E tem muitas pessoas atrofiadas, paradas, mas isso aqui não dê certo. Aí o que as pessoas da igreja vão falar?
Então, o medo de qualquer exposição impede muitas vezes de eu estar sendo bênção no grupo. Certo? Então, a minha natureza. Então, meus queridos, como eu preciso preocupar comigo? Quando há um conflito qualquer, eu tenho que ir para lá e começar a olhar para mim. Senhor, onde é que eu estou pisando na bola? Onde é que eu estou falhando aqui? Porque para ver o erro dos outros é mole, é fácil. Jesus disse que eu vejo um pedação de madeira, eu vejo um cisquinho, mas não vejo no olho do outro, mas não vejo uma madeira que está no meu olho. A nossa mente nos defende, meus queridos irmãos, como defendeu Adão e Eva lá no Éden. Não, Senhor, eu não, foi ela. Não, Senhor, eu não. Foi ela. Engraçado, foi tudo com ela, né? Foi com ela, foi a mulher. Foi com ela, a serpente. A minha tendência natural é essa. E eu louvo a Deus os momentos em que eu posso, ao invés de ficar falando, jogando nos outros, ir para um quarto e ficar tentando me acalmar para olhar para mim. Eu preciso entender isso. Eu convivo com um grupo de pecadores. De pessoas que vão falhar, que vão errar. Não pensem que eu penso em ter uma liderança de perfeitos. Não, aqui na terra não. Aqui na terra não. O dia que eu achar que eu vou trabalhar com um grupo de pessoas perfeitas, o grupo vai ter uma pessoa só, Nivaldino. Certo? Então, irmãos, se nós queremos um corpo, precisamos entender bem isso. E como eu sou imperfeito, eu preciso da ajuda dos irmãos. E isso me ajuda. Porque quando eu acho que eu sou o bambambam, que eu sou o perfeito, eu não aceito ajuda. Nem você, né, Tiago? É isso mesmo. Pai da mentira, aí eles jogam mais mentira e eu creio como se fosse verdade e tal. Então, irmãos, olhem só. O cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo. E é bom chegar aos passados 70 anos. Que a gente começa a ver uma porção de coisa, olha para trás assim e diz, meu Deus do céu, quanta mancada eu dei. Quanta mancada eu dei. Certo? E começa a ficar muito mais vigilante. Muito mais vigilante. Então, ora, se eu tenho essa natureza, eu preciso ouvir o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, cuida de você. Ou Jesus dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso cuidar de mim, fisicamente, psicoemocionalmente. Preciso cuidar de mim espiritualmente. Por exemplo, como eu preciso cuidar bem de Margarida. Quando ela está bem, eu estou bem. Quando ela arreia, eu arreio junto. Eu já sei isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas eu já sei que eu sou assim. Aí busco um irmão mais chegado, vou lá, reclamo um pouco, né? Aí falo com ele um pouco, que eu sei que ele me conhece, que ele me entende, né? Então eu preciso tratar bem de mim. Se você não estiver bem com você mesmo, você não vai estar bem com mais ninguém. Pessoas que são amargas, porque elas são amargas com elas mesmas. Elas não conseguem se aceitar. E elas trazem consigo uma porção de dificuldades, de traumas, problemas não resolvidos. Elas não conseguem se relacionar com outras pessoas. Então, tem cuidado de você mesmo. Por causa da natureza humana. Irmãos, entendamos isso. Eu sou pecador lidando com pecadores, ainda que redimidos pelo sangue de Jesus. Uma outra situação é a comunicação. Irmãos,
existem 3 elementos na comunicação: o comunicador, a mensagem e o receptor. Se não houver uma boa comunicação, como vamos ter dificuldades? Eu falo algo, aí há um ruído no meio do caminho, na mensagem, e o receptor ouve outra coisa. E ele vai reagir na forma como ele entendeu, não é na forma como eu falei. É na forma como ele entendeu. Qual foi a leitura que ela fez? Vocês vão observar Jesus no trato com as pessoas, ele fazendo perguntas. Se ele, sendo Deus, já sabia o que as pessoas iam responder, ele fez perguntas. Como eu preciso disso? O que é que o outro está entendendo daquilo que eu falei? E, meus queridos irmãos, nós estamos com um problema seríssimo aqui, ó. Estas mensagens virtuais. Eu, às vezes, falo uma coisa, mando uma mensagem, aí o outro lá de longe ouviu, entendeu completamente diferente, aí manda uma outra mensagem para mim, aí eu penso que ele entendeu a mensagem, aí mando para ele de volta algo completamente diferente. Existem situações que elas têm que ser presenciais. Por quê? À medida que eu vou convivendo com as pessoas, eu falo uma coisa e os olhos dela me respondem o que ela realmente ouviu. Ela às vezes me fala um negócio, eu digo, não foi isso que ela entendeu, não. Faço outra pergunta, é porque eu sei que ela não havia entendido nada. Que a expressão facial dela me mandou uma resposta. Nós comunicamos não somente com a fala, nós nos comunicamos com o olhar. Eu estava ajudando um grupo de líderes, eu não conhecia aqueles líderes, e quando eu sentei à mesa, e que eles começaram a falar, eu digo, meu Deus, cada um se fuzilando. E às vezes com uma palavra suave, mas o olhar fuzilava. E depois, com o tempo, eu fui descobrir que aquelas pessoas realmente guardavam mágoas umas das outras. Elas não verbalizavam nas palavras, mas verbalizavam no olhar e no convívio. Elas fustigavam umas às outras. Então a questão comunicação. Eu preciso ouvir a palavra de Tiago dizendo para nós no capítulo 1, 19, seja pronto para ouvir, tardio para, e mais tardio ainda, para se irar. Mas a tendência nossa é falar, é um Nivaldino na vida. Quem é do temperamento sanguíneo, do temperamento colérico, ou turminha é difícil para se trabalhar com eles. Porque, de um modo geral, eles não param para ouvir. Mas aí eu pego o fleumático que ouve, está tudo bem, não estou nem aí, não pensa no que ouviu. Aí eu pego o melancólico, falo qualquer coisa, já começa a chorar e tal. Nas dificuldades para o relacionamento, eu preciso estar pronto para ouvir. E ouvir, irmão, não apenas escutando. Quantas vezes eu preciso ouvir a pessoa falar a mesma coisa 3, 4 vezes, para que eu possa entender o que ela está querendo falar. Mas nesse corre-corre da vida moderna, os pais não têm tempo para ouvir os filhos. E eles querem falar e eles não deixam falar. Já fazem a previsão lá, não sei o que, e pronto. E quantas vezes na igreja, irmãos, nós precisamos de mais ouvintes e menos falantes. Para melhorarmos a comunicação entre nós. Que o receptor possa entender o que o comunicador está falando. Que a mensagem seja despida de ruídos. Para que possamos nos entender.
Jamais haverá unidade se nós não nos entendermos, queridos irmãos. E o próprio Deus nos deu uma lição. Vamos encontrar lá em Gênesis 11, 6 e 7, quando o povo estava construindo a Torre de Babel. Ele fez o seguinte, sabe de um negócio? Eu vou dividir esse povo. Vou confundir a língua deles. E aí eu consigo dividir. O sistema comunista, para dominar um povo, ele divide. Divide o pai da mãe, tira o homem do papel, tira a mulher do seu papel, põe filho contra os pais e tal, fazem aquela balbúrdia. Ninguém se entende. Ninguém se entende. Se nós queremos, irmãos, uma igreja unida, como temos que aprimorar a nossa comunicação. Eu preciso aprender a ler. Preciso aprender a ler. Então, comunicação. Certo? Nós precisamos nos preocupar com isso. Como é que eu estou me comunicando? As pessoas estão entendendo o que eu falo? Meus irmãos, que doideira. Ontem eu estava com a minha netinha, 3 aninhos, mas meu Deus, aonde já vai a cabecinha deles e tal, para eu me comunicar com ele, com ela. Me comunicar com meu neto de 9 anos. Aí ele fala assim, eu falei, rapaz, eu não estou conseguindo entender esse negócio. Aí me explica. Aí eu vou lá para a sala, aí eu vou tentar jogar, aí não dá certo, eu volto. Aí ele, o senhor não vai entender isso não? Vou. O senhor não vai aprender mais isso não. Eu falei, eu vou insistir, eu vou ter que aprender. Como vou me comunicar com essa geração, irmãos? Como me comunicar com juniores, adolescentes e jovens hoje? Eu, que já passei de 70. Como? Se eu não parar para ouvi-los, eu tenho que sentar lá na escada e ouvir. Como é que é a história mesmo? Como é que é a história mesmo? Como é que é? Parar e ouvir. Estava vendo uma matéria sobre Jesus. Jesus era capaz de romper a agenda dele para ouvir uma pessoa. Estamos nós prontos a parar para ouvir as pessoas? Uma a uma? Como precisamos pensar nisso? Como está a nossa comunicação? Segundo a Igreja Batista de Irajá, como está a comunicação aqui? Temos entendido o que vai no coração, na alma dos outros irmãos? Eu sei que não dá para fazer com todos, mas pelo menos 3. Jesus puxou 3, Pedro, Tiago e João. Será que eu tenho pelo menos 3 pessoas aqui na igreja? Que eu tenha tempo de bater papo com elas, conversar com elas, dialogar com elas, aprender com elas, ensinar algumas coisas para elas? Aprimorar a comunicação. No tempo em que nós estamos vivendo. Não é fácil. Não é fácil. Por nossas limitações humanas, pela limitação do tempo e porque as mensagens são tremendamente difíceis. Por entender o que alguém está falando. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Mas nós cremos que o Senhor está conosco. Nós temos o grande ensinador que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus garantiu isso para nós, que Ele enviaria o seu Espírito, Ele estaria nos ensinando. E no dia da nossa conversão, nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. E por isso precisamos investir tempo orando, investir tempo pedindo, Senhor, ensina-me, para que eu possa entender essas mensagens que eu estou ouvindo. Para que eu possa responder realmente o que as pessoas estão perguntando, Senhor. Temos nós essa convicção? Temos pedido a Deus o esclarecimento através do seu Espírito? É uma realidade em nossas igrejas, há dificuldade na comunicação, até em virtude deste sinal dos últimos tempos, que é a evolução da ciência. Tenho eu me comunicado bem, irmãos?
Ora, Margarida e eu, só 2. Volta e meia, mas amor, eu não fiz isso não. Não, bem, você me pediu, eu pedi. Ah, bem, você não está brincando, você me pediu? Pedi, mas eu estava com a cabeça lá não sei onde. Ela volta de novo, bem, tá. Hoje, a hora que eu lembrei do chazinho de erva doce, já tinha passado mais de 40 minutos. Eu falei, amor, você pediu o chazinho de erva doce? Pedi. Falei, caramba, eu com a minha mente lá longe já tinha esquecido desse negócio. Tá? Aí fui lá preparar o chazinho para levar para ela. Irmãos, se entre 2 pessoas só que se conhecem há 48 anos, ou melhor, há quase 50 anos, há dificuldades, imagine se forem 3, 4, 5, 6, 7, 100. Então, comunicação. Vamos pensar nisso. Ah, queridos irmãos, eu quero fechar com uma outra coisa muito importante. Já que eu tenho uma natureza humana precisando de ajuda dos outros e ajudar os outros, já que comunicação é algo tão complicado, então vai ser difícil o nosso entendimento, eu preciso aprender a perdoar. Quando nós vamos lá, em Mateus, no capítulo 18, nos versos de 15 a 20, aí ele vai dizendo, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, tal, os irmãos conhecem bem o texto. E ele vai mostrando, dentro do próprio contexto, que para que ele possa estar falando aos nossos corações, há necessidade que haja o perdão. Ele vai falando dentro desse contexto aí, a partir do versículo 15, e ele vai então dizer, queridos irmãos, da necessidade que nós temos de perdoar, a necessidade que temos do perdão para com o irmão. Olhem bem, depois dele falar, chamar o irmão, de perdoar e de dizer da necessidade de que perdoemos uns aos outros, ele vai dizer, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Então eu vou lá, conversei com meu irmão, o meu desejo é trazer o meu irmão para perto de mim. Aí Pedro, mas vou perdoar o meu irmão quantas vezes? Lá no verso 21. Ele diz assim, sempre. 70 vezes 7 não é apenas 490 não. É sempre. Se eu não estiver disposto a perdoar, não vou conseguir conviver com meu irmão. Quantas vezes, Edson, me deu vontade de torcer teu pescoço, cara. Que vontade de torcer o pescoço do Edson. Que raiva. Que raiva. Ainda bem que a ira, ela vem rapidinha, tá? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas aí depois, passa o tempo, aí eu declaro ele inocente. Eu não esqueci, Edson, de algumas vezes que me deu vontade de acertar. Falei para o Edson não falar, ele foi lá e falou naquela reunião. Não sei o que droga, não sei o que lá. Eu não esqueci. Mas eu declarei inocente. Isso é perdoar, irmãos. Perdoar é declarar o outro inocente, não é esquecer, não. É reconhecer que ele é fraco como eu sou fraco. Eu o declaro inocente. Eu digo para ele que ele não tem mais, ele não me deve mais nada. Perdão é cancelamento de dívida. Quando eu perdoo, acaba a cobrança. Se você diz que perdoou alguém, mas quando vê esse alguém
acertar. Se ele fizer comigo de novo, eu vou acertar ele. Você não perdoou. Você diz que perdoou alguém, mas o que ele fez continua te incomodando, você não perdoou. Eu me lembro um fato lá no quartel, que eu passei uma semana com vontade de esganar um colega. Mas de esganar ele, eu não podia nem olhar para ele. Até o momento, como resposta das minhas orações, eu pude olhar para ele e dizer assim, vem cá, cara, rapaz, até ontem eu estava com tanta vontade de te acertar, eu não podia nem te ver aqui na sessão. Mas hoje eu posso lembrar do que você fez sem sentir nada, sem sentir nenhuma mágoa. Você não perdoou, enquanto a lembrança da pessoa não te trouxer tristeza, não te trouxer mágoa. Eu levei 2 anos, já falei isso para os irmãos, que várias vezes que eu falo sobre perdão, eu cito isso. Sem poder participar de uma reunião com um camarada lá da União de Homens Batistas, cariocas. Eu não podia ver ele, falei, não podia ter falado que a minha família roubou no Sítio Sossego. Nós nunca roubamos lá, nós trabalhamos lá às Pampas. E vocês já observaram, pode falar de você, mas não fala da tua família não, né? Fala não do teu esposo, nem da tua esposa não. Fala do teu filho não, pode falar de você. E eu fiquei com aquilo remoendo. Até que um belo dia, eu saio do quarto de oração. Chamo Margarida e digo, amor, vem cá. Eu estou muito feliz, porque eu consegui perdoar fulano de tal. Eu estou me lembrando dele agora, sem sentir raiva dele, sem sentir nada, sem sentir mágoa. Foi ali que eu o perdoei. Foi ali que eu o perdoei. E depois poder conversar com ele até dizer, rapaz, mas que vontade de te acertar, hein? Eu tinha. Mas eu agora o perdoei. Isso é que é perdão. Tem muitas pessoas dentro da igreja dizendo que perdoaram. Você perdoou fulano? Perdoei, pastor. Daí a pouco está lá. Pastor, mas olha só. Olha o que fulano fez. Olha não sei o que. Ele não perdoou. Que se eu não tiver uma vida de oração, se eu não estiver constantemente dizendo, Deus, obrigado porque o Senhor me perdoou. Eu, um camarada cheio de falhas, mas o Senhor me perdoou. E uma das pessoas mais difíceis para perdoar é você. Como é difícil perdoar a si mesmo. Você vai lá, fala para Deus, Deus, me perdoa, confessa seu pecado e sai de lá. Mas puxa vida, será que Deus não vai me castigar por causa disso? Eu não entendi o perdão de Deus. Mas na realidade é porque eu não me perdoei. E tem muitas pessoas buscando castigo, sabiam? Como ela não se perdoou, ela quer ser castigada de alguma forma. E até pratica algumas coisas querendo levar uma cacetada. Porque não conseguiu se perdoar. Se queremos uma igreja unida, precisamos de pessoas com corações limpos. Corações isentos de mágoas, de frustração para consigo mesmas ou para com outras pessoas, que tenham perdoado a si mesmo e perdoado as outras pessoas. Este é o grande desafio, irmãos. Quando nós falamos de comprometimento com o corpo, além de outras verdades, essas 3 eu preciso entender. Que eu tenho que estar bem comigo mesmo, que eu sou falho, estou a caminho da perfeição. Entender que eu preciso aprimorar a comunicação, saber se as pessoas estão realmente entendendo o que eu falo, e se eu estou entendendo realmente o que as pessoas falam, e estar disposto a perdoar e aceitar o perdão de mim mesmo, e das outras pessoas. Porque, queridos, o Senhor disse para nós o seguinte: quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30.
Se você não estiver na mesma visão, unido nesse corpo, você vai trazer problemas sérios. Mas saiba que há uma porção de gente aqui disposta a te ajudar, que vai estar junto de você. Tá bom? Quando eu entendo isso, que se eu não estiver ajuntando, eu estou espalhando, eu vou buscar ajuda. Tá bom? Disse Jesus também que o reino dividido não subsiste. Irmãos, nada de fora pode atingir a igreja. O sistema comunista, os problemas de insegurança, nada disso para a igreja de Cristo, nada. As portas do inferno não prevalecerão, quer dizer, as portas do inferno não impedirão que a igreja continue avançando. Mas a falta de unidade, sim. Os problemas da igreja não estão fora da igreja, dentro da igreja. Eles estão. Se a igreja de Cristo hoje está enfrentando dificuldades, é por causa da divisão dentro das igrejas. E nós estamos vendo isso acontecendo por aí afora. Isso é uma das coisas que eu tenho que cuidar. Ajude ao irmão. Se a fala dele divide, traga ele para perto de você. Mostre a ele como ele pode ser bênção, como ele pode ajudar. Esse é o nosso papel. Em um exército, os soldados não podem estar atirando entre eles. Não pode. Do portão para dentro lá de casa é proibido alguém falar de alguém. Se eu começar, a Margarida já me corrige na hora. Se ela começar, eu corrijo na hora também. Falar de um irmão? Como eu vou falar mal de um irmão? Membro dessa igreja, para mim, todos são salvos. São filhos de Deus. Como eu posso falar mal de um irmão? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, estou falando mal de mim mesmo. Em um time, quando um erra, todos erram. Quando um acerta, todos acertam. No corpo, se um erra, todos erram. Se um acerta, todos acertam, irmãos. Não tem essa. Eu preciso chamar o meu irmão e ajudar o meu irmão para que ele seja bênção no corpo. E se ele está no corpo sem fazer parte do corpo, não é problema meu, é problema de Deus. Foi Ele que colocou cada um aqui. Cada membro dessa igreja foi Deus que colocou. Eu vou dar um atestado de burrice para Deus? Que Ele colocou alguém aqui e Deus errou? Então eu vou deixar a questão com o próprio Deus. Se tiver que tirar, Ele vai tirar. Se tiver que tirar, Ele vai tirar. Não é problema meu, não é problema dele. Eu só tenho que cuidar dos que estão aqui. É a única coisa a fazer. Certo? E aí, com o aumentar da unidade, nós vamos ver, irmãos, como aconteceu essa noite. Como aconteceu lá em casa. Nós vamos ver pessoas tomando decisão ao lado de Jesus. O milagre vai voltar a acontecer. O maior milagre é a conversão de vidas. Para fechar, eu estava andando sozinho aqui, olhando a galeria, olhando o espaço todo que nós temos, e eu comecei a pensar nos irmãos que estavam aqui. Quando o engenheiro perguntou, vocês querem um templo para quantas pessoas? A resposta foi para 300. Ele falou, tá bom. Então a galeria vai ter que vir até aqui, vai ter que ser feito dessa forma. Um grupo de pessoas sonhou com essa igreja lotada. Deus vai honrar o sonho delas. Ainda que eu não esteja aqui.
Um dia, irmão Camargo, ali da esquina, falou assim: pastor, essa esquina vai ser toda da segunda de Irajá. Ele foi para a glória e não viu isso. Mas eu creio que um dia, talvez eu não esteja aqui, mas isso vai acontecer. Agora, estando hoje aqui, eu preciso trabalhar nesse sonho, continuar trabalhando nesse sonho. Se você sonha comigo, eu convido você a dobrar o seu tempo de oração. Eu convido você a mergulhar com maior profundidade na Bíblia, a palavra de Deus. Eu convido você a estar atento ao que Deus está fazendo ao seu lado. As pessoas que Ele já salvou nesse lugar. Passava ali na estrada Água Grande, olhando aqueles prédios que ali estão. Olhando que a população do Irajá aumentou e aumentou muito. E começo a pensar na nossa responsabilidade como igreja de Cristo nesse lugar. Eu espero que você pense assim também. Irmãos, ontem eu estava com o Miguel aqui, planejando a nossa embaixada. Que agenda doida é a agenda dos nossos adolescentes. Eu comentava com o conselheiro, ele falou para mim assim: pastor, a agenda dos adolescentes e juniores agora é mais pesada do que a nossa agenda. É explicadora, é isso aqui, é curso de não sei o quê, é mais aquilo lá. Eu digo, meu Deus do céu. Um adolescente já disse para mim: pastor, olha só, vamos começar as aulas, hein? Tem que arrumar mais gente para me ajudar aqui, senão não vai dar para mim não, hein? Que as aulas vão começar. Eu digo, meu Deus, é nesse tempo que eu vivo. Nesse tempo que eu vivo. Não estou em 1966, não estou em 1979, não estou em 1998, quando esse tempo foi construído e quando organizamos duas igrejas. Não. Eu estou em 2026, tempos completamente diferentes, gerações diferentes, mas para apresentar o mesmo conteúdo. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Peço aos irmãos que orem por nossa nação. Eu tive tempo de acompanhar muito, mas ter uma ideia do que poderá estar acontecendo em Brasília, ou já aconteceu. Orarmos por nossa nação. Orarmos pela igreja. Há uma multidão de cristãos indo agora ou estando agora em Brasília. E nós estamos aqui. Vamos orar. Comprometidos com uma nação unida. Uma nação que possa ser comprometida com os princípios da palavra de Deus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome. E lhe pedimos que tu estejas trabalhando as nossas vidas. Pequeninos como somos, falho como sou, mas atrevido em me envolver com uma obra desse tamanho. Creio que existem outros aqui também, pequenos falhos, mas que se atrevem a se colocar em tuas mãos para a salvação de vidas e edificação dos salvos. Te louvo, Senhor, pelo grupo que resolve se comprometer com uma tão nobre visão e missão e viver segundo os valores, princípios inegociáveis da tua palavra. Senhor, ajuda-nos. Que não desanimemos enquanto Jesus não voltar, ou enquanto não partirmos daqui. Continue nos sustentando. E peço pelas comissões que estão trabalhando e trabalhando muito para ajudar a igreja, para que ela escolha uma nova diretoria e prepare a tua igreja para que cada um esteja
na posição para a qual o Senhor já determinou. É a oração que fazemos. Agradecidos somos pelas almas que foram salvas esta semana, por aquelas que estarão iniciando o discipulado essa semana, Senhor, e por aquelas que nesta próxima semana vão te conhecer, vão procurar membros desta igreja para estudarem a tua palavra. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.